abençoar, a gente faz como? E quando eu disser algo ruim, como é que a gente faz? Muito bem, então para os visitantes eu vou ensinar para vocês, ok? Quando eu falar Deus abençoe, você fala, eu recebo. E quando for uma coisa ruim, você fala, amém. Agora os visitantes aprenderam. E durante essa viagem que eu fiz, passei alguns dias fora. Irmão, para voltar, misericórdia. Eu falei, como que faz para voltar, Jesus? Porque você pode fazer todos os planos e algumas coisas podem não ser como você pensa, né? E Deus me revelou muitas coisas nessa viagem. Porque a gente recebeu uma surpresa, irmão, eu não estava nada preparado. Eu estava aqui na igreja com a minha semana lotada de tarefas, sabe, numa semana frenética. Um mês que vinha todos os dias compromisso, de manhã à tarde à noite. A Tainara virou para mim na minha casa e falou assim, amor, seria tão bom a gente viajar, né? A gente viajava todo mês. Falava, minha filha, você está mal acostumada, né? Assim não. Seria tão bom, né? Vamos, a gente ia pra praia, não sei pra onde, agora todo dia tem compromisso, né? Vamos combinar, a gente ia. Eu falei, vamos, mas esses próximos dias e esses últimos dias estão frenéticos. Ela falou, por isso mesmo, a gente precisa de um descanso. Aí eu falei, Senhor, tudo tu sabes, está na hora de plantar, a gente vai trabalhar, vamos correr atrás. E aí, irmãos, eu falei isso num dia, fechei minha boca. No outro dia eu recebo uma mensagem, pastor, a gente está pensando em casar lá em Chicago, nos Estados Unidos, e olha só, apareceu uma passagem aqui, vocês não querem não? Vocês não vão gastar nada, tudo pago, all inclusive. Aí eu falei assim, Jesus, vamos combinar que eu já preparei um povo, uma liderança. Vamos combinar que já tem gente para fazer a obra junto comigo. Então, Senhor, o que o Senhor acha disso? Eu fui orar e perguntar para Deus, né? Não faça nada sem perguntar para Deus, senão até a bênção vira maldição. Você tem que saber tudo, irmão. Tem coisa que vem disfarçado de bênção e na verdade é um negócio que vai te matar e acabar com você. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Então tudo você pergunta para Deus antes. Aí eu fui para Deus, Senhor, e aí eu vou? E Deus falou, filho, tu quer que eu esfregue hoje? Você quer que eu desenhe agora? Vocês estavam conversando ontem sobre isso e tudo mais. Eu estou mandando uma surpresa para vocês. Quem crê que Deus mima a gente? Deus, sabia que Deus sabe o que está no teu coração? Sabe? E Ele trabalha para os que nele esperam. Sabe uma coisa que eu aprendi? Enquanto nós fazemos a obra de Deus, enquanto a gente entrega para Ele o nosso melhor, Ele também vai trabalhando por nós. Deus não deve nada a ninguém. Tem um versículo lindo que diz assim, eu já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero dizer para você, tem surpresa e novidade do céu chegando para a sua vida. Eu quero dizer para você que nada que você plantou, você vai voltar de mãos vazias, porque Deus é um Deus que não deve nada a ninguém. E aí, irmão, veio essa surpresa, só tem uma coisa, pastor, a gente estava numa oração, a gente estava no almoço na casa da Flávia, eu, a irmã Michele, o pessoal aqui da igreja, e a gente foi para um almoço falar de Jesus, conversar com ele sobre o novo projeto, e foi maravilhoso aquele tempo de comunhão. E aí no meio do almoço eu recebo uma mensagem, pastor, e aí? Só que assim, chegou agora a oportunidade, você tem que me dizer agora, porque senão a passagem vai acabar e não vai ter mais para ir. Você quer sim ou não? Eu falei, olha, já orei, mas eu vou te falar um negócio, a pressão é grande, né? Aí eu fui lá orar e tudo mais, fui no banheiro, falei, olha, eu vou. Orei aqui, Deus entregou e tudo mais, eu vou. Irmão, tivemos que arrumar as malas em menos de 24 horas, a gente arrumou correndo e tal, para fazer uma viagem que a gente nem estava esperando. E a gente foi. E eu entendi por que nós somos para essa viagem. Deus queria trazer várias coisas. Algumas novidades, algumas coisas surgem na nossa vida de repente, no meio do caminho, no meio do processo, no meio do percurso, porque Deus quer nos ensinar algumas coisas. E para Deus nos ensinar algumas coisas, às vezes Ele precisa nos movimentar. O nosso Deus é um Deus de movimento. Diga bem alto, o nosso Deus é um Deus de movimento. Então, às vezes, a gente precisa sair, precisa se movimentar, precisa viajar, precisa fazer alguma coisa para nossa mente poder dar um refresh assim, e a gente pensar em tudo que Deus tem para entregar. Fala para quem está do seu lado, me leva para viajar. Fala assim, paga uma viagem para mim, o que é que custa? Eu nunca te pedi nada. Me leva para dar uma volta, me leva para dar um passeio, E às vezes você volta renovado. E eu fui para aquela viagem e eu falei, Jesus, que bom, porque eu aprendi tanta coisa. Quem é que já viajou e numa viagem falou, nossa, eu renovei minha mente aqui, foi bom demais. E aí eu estava lá naquela viagem, Deus me ensinou uma coisa, Márcio, que ficou muito marcado no meu coração. A gente foi fazer um passeio de barco por um lago que chama Lago Michigan, que é muito lindo. E a gente vai fazer um passeio de barco por lá. E quando eu entrei dentro daquele barco para fazer o passeio, o guia vai te mostrando toda a arquitetura daquele lugar, da história da cidade de Chicago. E ele vai passando pelo meio dos prédios para te mostrar a história de cada prédio. Como é cada um, como foi a história de cada um. E quando eu estava dentro daquele barco, irmã Michele, e aquele guia ia me levando, ia mostrando os prédios, Deus começava a me trazer uma lição. Porque o guia ia ensinando tudo em inglês, ia falando sobre os prédios, tudo em inglês. E apesar de eu ter feito a formação quando eu era criança, se você não pratica quando é adolescente, se você não viaja, você perde tudo. Eu fiz inglês, fiz espanhol, meus pais falaram, esse menino vai ser culto. Mas quando cresceu, o menino não continuou culto. E aí quando eu cheguei lá,
Em Chicago eu fiquei, Jesus, eu entendi algumas coisas que ele falava, porque eu voltei a fazer aulas, eu voltei a entender o inglês, mas o básico, e o cara falava super rápido. Não era igual em Orlando, quando você vai para Miami, por exemplo, só tem brasileiro. Então lá as pessoas falam com você slow, falam devagar, ficam falando com você quietinho, te explicam em português, então você entende tudo. Em Chicago ninguém tá nem aí, irmão. Se você não sabe, tome cuidado, vigie. Porque eles falam tudo rápido, falam com várias gírias. E aí ele estava explicando várias coisas e brincando, e ele falando rápido. Eu falei, Jesus, o homem não vai falar mais devagar, não. Eu falei, abençoado, tem gente de todo lugar aqui do mundo. Fale mais devagar. E ele não queria saber, porque ele tinha um propósito maior. Ele precisava guiar todas as pessoas para um lugar. Então não é porque eu não tinha aprendido inglês de forma perfeita, não sabia entender tudo que ele estava falando, que ele ia parar só para falar comigo. Você tem que entender que coisas que Deus quer fazer em conjunto, nem sempre ele vai parar para ficar te explicando, ele só quer que você vá e continue perseverando e seguindo em frente, amém? Você está entendendo o que Deus está falando? E aí ele continuou me guiando ali, e eu fui entendendo algumas coisas, mas não entendia outras, porque eu não tinha aprendido e não tinha exercitado o idioma. Enquanto ele vinha caminhando, ele vinha mostrando, Moni, por exemplo, tem uns prédios que fazem umas curvas assim, e ele ia explicando, esses prédios, eles fazem essas curvas porque quando bate o vento ou uma forte tempestade, a arquitetura já é pensada para os ventos passarem entre os prédios e não ter um maior prejuízo dentro da arquitetura. E ele ia explicando isso. Imagina para quem não entende o idioma, Michele, de repente ele ia passar e ia explicar o porquê aquele projeto era daquele jeito e a pessoa não ia entender. E Deus começou a me revelar que isso se parece muito com a nossa vida. Deus faz um projeto, faz uma arquitetura, e o abençoado começa a reclamar dizendo, Deus, eu não gostei desse prédio, porque esse prédio está cheio de curva, eu não achei ele tão bonito, eu preferia que ele fosse quadrado. E Deus está dizendo, abençoado, se você tivesse aprendido o meu idioma, você ia entender que eu fiz o prédio desse jeito, para quando os ventos passarem, eles não te derrubarem, mas você continuar de pé. Deus construiu o seu prédio dessa forma, porque Ele quer você de pé, e quando a tempestade passar, ela não vai te derrubar, porque Deus é o arquiteto perfeito. E eu falava, Deus, como a gente é bobinho, a gente não aprende o idioma de Deus, a gente não aprende a falar como Deus, e aí a gente começa a reclamar de algumas coisas que Ele faz para nos livrar. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então ele passava e ele ia ensinando. E ele ia falando, isso aqui é para proteger isso, isso aqui é para proteger aquilo. Ele ia falando, Chicago teve um incêndio que atingiu toda a cidade, todo lugar. Gente, incendiou uma cidade inteira, acabou com a cidade. E aí eles reconstruíram toda a arquitetura pensando nisso, pensando no vento, já pensando em tudo. Você já parou para pensar que alguns incêndios, algumas coisas que aconteceram na tua vida, foi exatamente para Deus te reconstruir da forma que Ele queria? Você já parou para pensar que algumas coisas que acabaram com tudo que estava na sua frente era Deus dizendo, eu posso construir tudo novo e esse novo projeto vai ser perfeito, vai ser bom e vai ser agradável. Você pode balançar essa pessoa que está do teu lado e dizer, Deus está construindo uma obra perfeita, Deus está fazendo algo perfeito, Deus está fazendo algo novo. Tem crente aqui? Dá um glória a Deus aí, batera para mim, agita essa bateria aí para a glória de Deus. Ô meu irmão, Deus está, pode ir lá, pode ir para cima, pode ir, glória a Deus. Meu irmão, você tem que ficar ligado. Às vezes a oportunidade vai passando, como agora. A oportunidade vai passando e você perde a oportunidade de descobrir tudo que Deus tem para você, porque você não está atento. Se eu tivesse aprendido antes, estivesse estudando antes o idioma, eu ia arrebentar, ia chegar lá, tudo que ele falasse eu ia entender mesmo na gíria. Eu fiquei numa raiva que eu falei, homem, fala mais devagar para eu entender. E ele não falava. Às vezes Deus não vai falar mais devagar, é você que tem que aprender mais. Às vezes Deus não vai ficar parando para te explicar, é você que tem que se aprofundar no relacionamento com Ele para entender o idioma de Deus. Está na hora de você começar a mergulhar na palavra, porque algumas oportunidades você vai perder se você não souber exatamente aquilo que Deus está falando com você. Olha só o barco passando com todo mundo, indo para o destino, indo para a direção, indo para a bênção, e você ficando para trás. Por quê? Porque não aprendeu o idioma de Deus, porque na hora de estudar preferiu ficar olhando para outras coisas. Olhe para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu vou continuar olhando para Ele, eu não vou olhar para o lado, eu não vou olhar para outras coisas. É tempo de eu me aprofundar em Deus. Você pode falar alto para isso ficar no seu coração? É tempo de me aprofundar em Deus. Fala assim, é tempo de aprender o idioma de Deus. Agita esse irmão que está do teu lado e fala, irmão, começa a aprender logo. Fala, Deus tem oportunidade para você, começa a aprender logo. Começa a jejuar, começa a buscar, começa a procurar a Deus, começa a falar em línguas estranhas, começa a ter dons espirituais, começa a meditar naquilo que Deus quer para você, porque tem horas que o barco balança, que o negócio vem e só quem está firme na rocha permanece. Irmão, sabe de uma coisa maravilhosa para quem caminha com Jesus? É que as pessoas ficam falando de um lado e do outro. Você fica escutando várias coisas.
Só que como você fala o idioma de Deus, você vai para Ele e pergunta: Deus, o que o Senhor quer me falar nesse momento? Ninguém entende o que está acontecendo, mas você já é avisado com antecedência. Ninguém sabe o que está se passando, mas você já é avisado antes. Sabe por quê? Porque Deus revela para aqueles que buscam a Ele. Então quando você está firme na rocha, Deus vai te revelando coisas profundas e ocultas que não revela para ninguém. Deus está começando a te mostrar algumas coisas novas. Eu quero dizer, Deus vai te dar sonhos, vai te dar revelações, vai te dar dons espirituais, vai começar a te trazer, porque você precisa andar em um nível novo. Você precisa andar em um nível novo em Deus. Às vezes a gente fica muito, como é que eu posso dizer? A gente fica muito terreno mesmo, sabe, irmã Monique? A gente só olha para as coisas que estão acontecendo aqui, a gente só olha para as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, a gente começa a ter uma visão muito pequena das coisas. Deus quer que você olhe do alto, que você comece a olhar com a visão dele. Como hoje à noite nós vamos ter um momento lindo aqui na nossa igreja, que vai ser a consagração a pastores do presbítero Valmor e da irmã Sandra, hoje à noite, que vai ser uma bênção. Vai ser hoje à noite no culto das 18 horas. E quando eu chegava lá, e quando eles chegaram aqui, quer dizer, perdão, eles vieram aqui à frente, irmão, eles não entendiam nada que Deus ia fazer quando eles chegaram aqui. Eles vinham de uma série de coisas, estavam vivendo um momento completamente diferente. Eles entraram aqui do nada de Deus. E Deus começou a usar eles de uma forma sobrenatural. E aí eles estão aqui, seguindo, fazendo obra linda. Quem ama esses dois e o que eles fazem aqui? Glória a Deus. E Deus já tinha promessa na vida dele há muito tempo. Há muito tempo. Deus tinha falado, isso vai acontecer. Só que bateram os ventos, as tempestades, bateu um incêndio, igual eu contei de Chicago, acabou com tudo. E aí ele olhava para a cidade e falava: Jesus, e aí, a tua promessa? Bateu um incêndio, tudo pegou fogo, e agora? Era Deus dizendo: eu estou reconstruindo uma cidade nova. Eu estou fazendo uma cidade que o vento vai bater e vai passar, onde vocês vão ficar firmes para a honra e glória do meu nome. E hoje chegou a hora, eles vão ser consagrados para cuidarem desse povo abençoado, para seguirem cuidando do... Não, merece um aplauso mais alto, merece uma adoração mais alta. Eu quero dizer para você, quando você aprende o idioma de Deus, você dá pulo de alegria. Então eu vou falar 1, 2, 3 já, eu quero ver quem vai dar pulo de alegria, ok? Se prepara na cadeira. 1, 2, 3, já! Glória a Deus! Aê! Ô irmão, agita esse irmão que tá do teu lado e fala: meu irmão, cadê a alegria? Quando você aprende o idioma de Deus, você começa a pular de alegria. Aí Deus começou a me mostrar, através desse passeio que a gente estava fazendo: filho, aí o homem fazia algumas brincadeiras. Toda hora ele brincava, porque era um cara que era para animar ali a plateia, né? E tinha hora que eu entendia a piada e eu ria. Tinha hora que eu não entendia, eu falava: meu Deus, todo mundo tá rindo, deixa eu rir. Se todo mundo tá rindo, vamos embora. Tipo assim, né? E aí a hora que eu entendia a piada, eu me acabava de rir. A hora que eu não entendia, eu falava: olharei pro alto. Quando você entende o idioma de Deus, você pode pular de alegria, porque você tem paz e descanso naquilo que Ele prometeu. Quando você entende o idioma de Deus, o seu riso é diferente. E olha só o que diz em Salmo 118, agora você pode abrir a sua Bíblia no versículo 1. Salmo 118, 1. Quem trouxe a Bíblia pode pegar e pode abrir aí. Porque hoje essa é a palavra que você vai sair daqui tomando posse, em nome de Jesus. Essa é a palavra que você vai sair daqui hoje no seu coração, entendendo que é Deus falando com você essa manhã. Olha o que diz Salmo 118, para Tati, para o presbítero Valmor, para Michele, para o Gabriel, para Melissa. Olha só o que diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é, o seu amor leal dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor leal dura para sempre. Você pode falar alto: o seu amor leal dura para sempre. Que os descendentes de Arão digam: o seu amor leal dura para sempre. Que os que temem ao Senhor digam: o seu amor leal dura para sempre. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando ampla liberdade. O Senhor está comigo, eu não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, e eu verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as eliminei. Diga: eu recebo em nome de Jesus.
Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as eliminei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as eliminei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Diga: o Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Você pode cantar esse último versículo junto comigo? O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Aplauda o nome do Senhor dizendo: Ele é a minha salvação, Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. Deixa eu te contar uma coisa. Isso é Deus falando com você. Esse é o salmo que você vai cantar a partir de agora. O Salmo 118 foi escrito por Davi em um momento em que ele estava celebrando, festejando. Era dia de festa, ele já tinha vencido. Esse não é um salmo de alguém que ainda está passando por desafios, por tempestade. Esse é um salmo de alguém que está dizendo: eu já venci. Esse é o salmo que você vai cantar a partir de agora, dizendo: eu não estou mal, eu já venci no nome do Senhor. Eu já celebro a minha vitória no nome do Senhor. Davi diz assim, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No versículo 7 ele fala algo poderoso: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor está no meu time. O que ele está dizendo? O Senhor está no meu time. Porque quem ajuda é quem? Aquela pessoa que está na tua empresa, aquela pessoa que está no teu trabalho, no dia a dia, aquela pessoa que está sendo teu braço direito, aquele amigo que te socorre na hora que você está mal. O que ele está dizendo é: o Senhor está entre essas pessoas que me ajudam. Irmão, você está entendendo que maravilhoso Deus dizendo para você: eu estou no teu time? Você entende que time que tem Deus não perde por nada? Você entende que time onde Deus está, a vitória é certa pelo sangue de Jesus? Você pode animar o seu irmão dizendo: Deus está no teu time, cara. Fala para ele: se alegra, celebra em nome do Senhor. Deus está com você, Ele está na sua equipe. E é impossível, irmão, cantar a vitória. Aí tem gente que fala: pastor, não parece que Deus está no meu time, porque eu tenho um oponente. Deixa eu te dar uma notícia: só existe um time porque tem um outro para guerrear. Só tem vitória porque tinha um perigo de derrota, não é verdade? Como é que você vai cantar? Cantar: e é firme na rocha que eu terei vitória. Vitória de quê? Contra o vento? Não existe. Por isso que o salmista diz assim, os inimigos vieram contra mim como enxame de abelhas. Sabe por que ele fala de enxame de abelhas? Vou te ensinar uma coisa hoje. Ele fala: vieram como enxame de abelhas porque a abelha, se você olhar para ela, ela é bonita. Se você vê uma foto de abelha, você fala: mas que coisinha fofa, gente. Ela é amarelinha, um negócio lindo. Aí o pessoal faz uns desenhos delas. Fala: meu Deus, que coisa mais linda, meu pai. Não confunda a aparência com o que ela carrega. O mel da abelha é bom, mas ela por si só no seu corpo acaba com você. Ele fala como enxame de abelha porque eles vieram disfarçados de bênção, mas na verdade tinham um esporão para me atacar e me destruir. Muitas coisas vêm para a gente disfarçado de bênção. Eu quero falar uma coisa para você essa noite: Deus está te livrando de aparência do bem, levando o mal para destruir, para acabar com a tua vida. Hoje Deus está te livrando de abelhas que parecem, mas na verdade não são. Ele fala: vieram em enxame de abelha. A abelha parece bonitinha, mas quando ela chega e pica alguém... Quem já levou uma picada de abelha aqui? Dói ou não, irmão? Misericórdia. Você fala: Jesus... E sabe qual é o pior? Eu era menino de fazenda. Não parece toda arrumadinha aqui hoje. Já era de fazenda, fui criado lá no Maranhão, dentro da fazenda. Irmão, tinha um lugar que era cheio de abelha. Quando você vai perto de uma casinha onde tem abelha, se uma te picar... Porque onde ela pica, ela libera um hormônio. Ela libera um cheiro, um odor, que todas as outras abelhas vêm atrás para picar no mesmo lugar. Sabe o que Davi está dizendo? Que algumas pessoas aqui passaram durante as últimas semanas. Pastor, parece que uma abelha veio e me atacou num lugar e agora o diabo ataca na mesma área da minha vida. Parece que o inimigo vem toda vez nas minhas emoções, o inimigo vem toda vez na minha confiança, o inimigo vem toda vez no meu financeiro, parece que toda vez vem algo. Ele fala: enxame de abelhas, porque a abelha picou em um lugar e ele falou: Jesus, parece que vem uma vez e agora vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro, porque a abelha é assim. Por isso nós precisamos ter cuidado.
Porque quando ela pica, o hormônio é liberado, e é por isso que Deus nos chama de ovelhas e não de abelha. Fala para quem está lá, tu é ovelha e não abelha. Sabe por quê? Porque a abelha tem aparência, mas a abelha é assim, ó. Tá repreendido, tá? Vou só dar um exemplo. O Márcio diz, aquele irmão tá feio hoje. Diga, tá repreendido. Aí vai o outro irmão e diz assim, aquele irmão tá feio hoje, o Márcio diz. Aí o outro vai e começa a repetir, aquele irmão tá feio hoje, porque o fulano diz, porque o fulano diz. Isso é abelha. Você ouve uma coisa e você começa a repetir um mal, atacando aquela pessoa na mesma área que o outro já atacou. Você não é abelha, você é ovelha em nome de Jesus. Você não vai atacar os outros na mesma área que ele está sendo atacado. Se ele está sendo atacado por alguém, você vai lá e você vai dizer, você é uma bênção em nome de Jesus, porque eu sou ovelha para a honra e glória do Senhor. Eu não vou atacar ninguém, eu não vou destruir ninguém. Eu vou ajudar quem está perto de mim. Eu vou ajudar quem precisa de mim. Eu vou caminhar quem precisa de mim. Eu não vou atacar ninguém porque eu sou ovelha. Eu não sou abelha, eu sou servo de Deus. Aí ele fala de abelha, irmão, porque a abelha vai lá e ataca, libera os hormônios. Aí eu comecei a estudar o que você tem que fazer quando você é atacado por abelha. Eu queria saber disso quando eu era criança. Não teria ficado quase morto, cheio de picada. Misericórdia. E eu comecei a estudar. Davi fala, me atacaram como enxame de abelhas. E Deus fala, como se livrar das abelhas. Quando você vai ler as indicações de quem trabalha com isso, é apicultor, certo? Que cuida de abelha, sim ou não? Só para ver se o pastor não confundiu, não é verdade? Eles indicam que quando uma abelha picar em você, você imediatamente procure cobrir o rosto, para que elas não ataquem o seu rosto, os seus olhos, os lugares mais importantes da sua face. E é a primeira lição que Deus me deu. Quando o inimigo for te atacar, proteja a sua mente. O primeiro lugar que você precisa proteger é a sua mente, porque o inimigo vai tentar te dizer, não é esse lugar, não são essas pessoas, isso não é para você, não faz isso, não faz aquilo, sai, você é um bobo, você é bobão, você é besta. Deus está dizendo, proteja a sua cabeça e a sua mente, porque a abelha te atacou e ela vai tentar atacar na sua mente para te destruir, para te levar para longe do propósito de Deus para a tua vida. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Aí depois, eles falam, quando você fizer isso, se tiver no local uma árvore, você procura uma árvore. Para quê? Para você pegar o que tem no caule da árvore, você se abraçar com ela e você tentar passar onde elas picaram, aquele negocinho do caule lá que fica lá, você tentar passar. Para quê? Porque aí vai disfarçar o cheiro da picada da abelha e as outras abelhas não virão no mesmo lugar. Sabe o que isso se parece? Com o versículo que diz assim, eu sou a videira. Eu sou a videira. Sabe quem é a árvore? Quando as abelhas vêm me atacar, sabe o que eu faço? Eu corro para a árvore, para a videira verdadeira. Eu vou lá e digo, Jesus, com o teu cheiro suave, eu vou passar onde os meus inimigos estão me atacando, e eu vou ser livre em nome de Jesus, de toda a afronta de Satanás. Meu irmão, a natureza é perfeita. Ela aponta para Deus em todo o tempo. Ela fala, você vai lá, você tenta tirar. E se ainda assim não der jeito, e as abelhas vierem te atacar, vem o principal ponto. Você deita no chão, cobre o rosto e deita com a boca no pó. Isso te lembra alguma coisa? Quando o inimigo está nos atacando, a nossa posição é essa. Espírito Santo de Deus. Em teu nome, no idioma do céu, nas línguas estranhas, eu repreendo o mal, eu quebro toda maldição, eu despedaço todo jugo, eu repreendo Satanás, eu repreendo o mal. Essa é a minha posição, com a boca no pó, em oração, jejuando, orando, buscando a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Vem os ataques, a gente quer continuar bonitinho na pose, a gente quer continuar de pé bonitinho para todo mundo ver como que a gente está. Não doeu nada. Picou aqui, mas eu estou bem. Jesus está dizendo, muda essa postura arrogante. Coloca essa boca no pó e vai buscar a minha presença. Deixa essa postura de ficar mostrando para todo mundo que você está de um jeito que você não está. As abelhas te picaram e elas querem te matar. Coloca a tua boca no pó e busque ao Senhor. Irmão, essa é a nossa posição diante das nossas guerras. Não é atacando outras pessoas porque uma abelha me picou, eu vou atacar. Não. A nossa posição é buscando a Deus. Aí eu vi mais uma curiosidade que me chamou muita atenção, de quem aprendeu o idioma do céu, como começa a se comportar. O apicultor, ele usa uma roupa toda branca, quem já viu? Ele se veste inteiro e fica numa roupa tipo de astronauta, toda branca, para as abelhas não picarem. Sabe por que a roupa é branca? Porque a abelha não enxerga o branco.
sei se isso vai te lembrar outra coisa perfeita de Deus. O que te livra da picada e o que te livra do maligno é a sua veste estar branca. Se sua roupa estiver salpicada de lama, se você estiver todo sujo, irmão, as abelhas todas vão te ver e vão atacar você. Mas se eu tiver alvo como a neve, branco pelo sangue de Jesus, podem vir contra mim, mas o inimigo não vai me enxergar. Eu vou te dizer uma coisa, Satanás não vai te enxergar. Satanás não vai te enxergar. Você está protegido e guardado por Deus. As suas roupas são brancas como a neve e Satanás não vai atacar você. Dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. O sangue de Jesus nos torna brancos como a neve. E é isso que nos livra das ciladas de Satanás. Ah, Jesus, do santo dos santos tua fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Quando eu estou todo branco, Jesus, você me esconde dos ataques de Satanás. Quando eu estou todo branco, Jesus, você me esconde debaixo das tuas asas. Aí sabe o que mais que eu aprendi? Para finalizar essa parte da abelha, que agora a pregação virou abelha, aleluia. É que a gente não precisa ficar revidando o mal. A gente não precisa ficar tentando fazer para os outros aquilo que a gente passou porque vieram e picaram a gente. Porque eu vou te contar uma novidade hoje do céu. A abelha que te picou uma vez nunca mais vai poder te picar. Eu ficaria mais alegre. A abelha que te picou uma vez nunca mais vai poder te picar. Nunca mais vai encostar em você. Sabe por quê? Porque a abelha tem um ferrão. Quando ela ataca alguém, o ferrão fica lá. Depois que ela ataca, ela morre. Esse é o final de quem ataca os outros. A Bíblia diz que Satanás não vai ser vencido um dia. Satanás já foi vencido. Na cruz do Calvário, Jesus já venceu, ou seja, ele tentou picar uma vez, morreu. Hoje ele paira por aqui, tentando atentar os crentes, tentando destruir, mas ele já está morto, irmão. O fim dele já é destruição. Então eu celebraria, porque o Senhor Jesus já te livrou do laço de Satanás. O Senhor Jesus já venceu por você. Satanás está debaixo dos nossos pés. Nós somos vitoriosos por meio daquele que nos amou. Mas quando você não sabe o idioma, quando você não sabe falar, quando você não aprendeu, você não entende essas coisas. Você ainda caminha como quem está no mundo. Ah, pastor, mas é tanta luta, é tanta prova. Ah, pastor, mas a tempestade bate, o vento bate. Deus está dizendo: filho, aprenda a ouvir meu idioma. Eu estou falando com você o tempo todo. A pergunta é: será que você está ouvindo a direção que eu estou te dando? Eu estou te guiando, te mostrando tudo que eu construí na tua vida até agora, para você celebrar o que eu estou fazendo. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus não começou nada na tua vida que Ele não vá terminar. Deus não começou nenhum projeto na tua vida que Ele não vá finalizar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aí eu vou terminar dizendo uma coisa para você. A Bíblia não nos compara a abelhas. Então tudo que eu falei aqui, nada disso cola com você. Nada disso tem a ver com a sua vida. Em momento nenhum Deus diz assim: vocês são as minhas abelhas. Ele diz isso? Não. Ele nos chama de ovelha, certo? E tem uma outra coisa que é falada a nosso respeito aqui, e que eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir de agora você vai andar no novo nível, amém? Um novo nível de visão, um novo nível de graça, um novo nível espiritual, um novo nível de dons. Eu quero que você receba. Abra assim a sua mão. Isaías 40:31. Michele, pode vir aqui. Diz assim, ó: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe o que a palavra diz? Eu vou alto como a águia. Meu irmão, você pode tentar me atingir de qualquer forma, abelha, você pode vir para cima de mim, mas agora eu caminho um novo nível. Agora eu sou águia diante de Deus. Você pode tentar me atacar, mas agora eu ando no nível sobrenatural. Você pode tentar me pegar, mas agora eu ando na profundidade do céu. Não adianta, eu espero no Senhor e eu vou alto como a águia. Eu gostaria que você pegasse na mão desse irmão assim, com toda a força que Deus colocar em você, e diga assim para ele: se levanta desse lugar. Fala assim para ele: o seu lugar é voando alto como a águia.
Você pode dar uma puxada nele, levantar ele assim para cima e ficar de pé. Puxa ele assim, levanta ele para cima e fala: cara, o seu lugar é voando alto como a águia, meu irmão. O seu lugar é voando em Deus. O seu lugar é celebrando Deus. Dá um pulo aí no seu lugar dizendo: eu vou voar alto como a águia. Eu celebro um novo tempo na minha vida. Sabe por que você fica assim, ó? Sabe por que um monte de gente recebe uma palavra profética como essa e fica assim paradinho? O máximo que se balança é assim. Ou é vergonha que está repreendido, que você não tem mais vergonha, ou é porque você não entendeu essa palavra profética. Deus está dizendo para você que você aprendeu um idioma que vai te fazer voar mais alto do que as abelhas. Deus está dizendo para você que você vai cantar como Davi esse salmo de alegria, dizendo: louvem ao Senhor porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Se você tivesse entendido, irmão, louve ao Senhor porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Louve ao Senhor porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Louve ao Senhor porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Louve ao Senhor porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Louve ao Senhor.